Eu sou Maria Tereza Egler Mantoan, nasci em São Paulo, capital, em 1943. Sou filha única, estudei sempre em colégio público, fui aluna do Instituto de Educação Caetano de Campos, em São Paulo, uma escola modelo. Tive excelentes professores, mas nunca fui uma boa aluna. Maria Tereza Egler Mantoan é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, LEPED, grupo que contribui para o desenvolvimento de pesquisas em políticas públicas e formação de profissionais da educação inclusiva. Atua como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação na Faculdade de Educação da Unicamp. Mantoan foi uma das pesquisadoras responsáveis pela redação da Política Nacional de Educação Inclusiva, de 2008. Eu sempre era uma inconformada com a educação. Eu gostava da escola, dos meus colegas, gostava das coisas que aconteciam em torno da escola, mas as festas, os namoricos, os encontros, mas, de fato, a aula, os assuntos, as provas. Eu gostava muito de ler, eu lia. Na minha casa tinha muita coisa que eu podia aproveitar, escutando das pessoas. Então, sempre tive muita dificuldade de levar, assim, com alegria o que acontecia na sala de aula. E contestava muito, sempre fui contestadora, mas resolvi ser professora, porque eu sempre quis fazer uma escola do meu jeito. Quando eu era bem pequena, eu punha minhas bonecas e dava aula. E lá em casa diziam, mas não é assim que ensina. E era um jeito que eu tinha, eu acho, não é, de suportar o que eu vivia na escola. Tem na minha família muitas histórias das coisas que eu fiz na escola, sabe? De ficar grudada nas grades das janelas da Caetano de Campos e me tirem daqui! Porque tinha muita coisa boa para fazer em casa, meus avós maravilhosos, meu avô, que era muito inteligente e que recitava em italiano para que eu aprendesse a melodia da música. Não precisava entender. E quando eu perguntava o que queria dizer, ele sempre me respondia na língua italiana. E eu aprendi a gostar muito dessa língua e passeava muito na Praça da República, que era onde ficava a minha escola. Tinha muita coisa bonita para ser vista, os peixinhos quando eu era pequena, depois tudo que tinha ali, a vegetação, e logo em seguida o centro de São Paulo. Enfim, a minha infância foi uma infância muito feliz. A escola fazia parte, mas de fato não era tudo. A escola era mais uma atividade que eu gostava de fazer, porque eu fazia escola de balé, mas não para dançar, mas para exercício. E eu tinha muita vontade de ser bailarina, tanta vontade de ser bailarina que uma poetisa, Cecília Meirelles, que era amiga da minha família, fez uma poesia para mim, que é muito conhecida. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Porque eu vivia dizendo para ela, eu não gosto de ir no municipal, porque
Eu nunca danço, eu nunca ensaio, eu só fico fazendo barra. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Cecília Meirelles. Essa poesia eu tenho como uma parte da minha infância em que, de um lado, eu tinha a alegria de estar com meus avós, com a minha família, eu tinha que fazer exercício, eu tinha que exercitar todo o meu equilíbrio, porque eu sempre tive um problema ligado ao equilíbrio, né? Que eu venci fazendo tudo isso que um grande médico me indicou à minha mãe, que era o torneio no cavalo, o exercício de barra no Teatro Municipal, e aí depois toca piano no conservatório, essas coisas que as crianças fazem. E muitos amigos, e muita brincadeira, e muita Praça da República, ali perto da Caetano de Campos, onde os meus amigos sempre estavam comigo, embora eu morasse mais longe. A escola insiste, né, num modo de ensinar, num modo de avaliar os alunos, que não mudou nada do meu tempo para cá. A qualidade, por exemplo, das aulas era uma qualidade bem melhor do que os professores, por exemplo, da Caetano de Campos e de outras escolas, eram professores que primavam pelo conhecimento e tudo isso, mas era o que a educação escolar significava para eles e que continua significando, ou seja, uma forma de você repetir, reproduzir conhecimentos que o professor, o livro didático, o coordenador acham que são importantes para você e não o que você tem a dizer sobre o que esses assuntos, esses conteúdos. Então, eu acho que não mudou muito. A escola mudou a qualidade do conhecimento, mas a qualidade do ensino não. Hoje a gente tem muitas, na escola pública, muitas dificuldades, já visto agora com a pandemia, né, de existirem formas de se atingir o aluno, de trazer para o aluno os conteúdos escolares de uma forma mais ampla, porque tem mais recursos, mas pouco se usa. É tudo muito limitado. Eu sempre entendi que o conhecimento não é reprodução, o conhecimento é criação, só que eu não sabia dizer isso. Eu comecei a me expressar sobre o que eu acho que é conhecer e como ensinar, quando eu comecei a fazer do meu jeito e quando eu vi a diferença que esse jeito de ensinar trazia para os alunos e para mim como professora. Não como alguém que é uma apresentadora de
conteúdo e alguém que exige uma resposta pronta e do aluno definida, mas que quer deles a sua versão das coisas, o seu entendimento, o seu interesse não exclusivo naquilo que você está ensinando, entendeu? E eu tive muita sorte com isso, porque eu me formei e em seguida comecei a dar aula numa escola que era uma escola seriada, tinha todos os alunos de todas as idades na mesma sala. Isso em São Paulo? Em São Paulo, em Cajamar. Eu ia todo dia para Cajamar, com o ônibus da Edições Melhoramentos. Só que não era uma escola, era uma sala de aula. E uma sala de aula que ficava numa casa paroquial, no salão paroquial. E onde eu tinha com os alunos que montar esse salão todo dia para dar aula. Isso já era uma maravilha, porque cada dia a sala era diferente, cada dia a gente tinha ali essa incumbência que já mudava o dia escolar. Nós tínhamos atrás dessa sala um quintal que tinha frutas, tinha uma cozinha ao lado, que era a cozinha dos padres, e em que a cozinheira fazia também para a gente o almoço. Os pais colaboravam, traziam frutas, verduras. Tinha cachorro na escola, que era o cachorro do padre, dos padres. E como eu não sabia ensinar direito, porque eu aprendi a ensinar numa escola com diretor, coordenador, mesa, carteira, tudo isso, eu já comecei trazendo para os alunos conteúdos que eram do interesse deles e que eram compartilhados com crianças de todas as idades, fora os agregados, porque quando uma mãe, uma família não podia ficar com a criança em casa porque ia para a cidade ou qualquer coisa assim, deixava o menino na escola. Então, nós não tínhamos lousa, nós tínhamos umas lousinhas individuais e giz, e os meninos escreviam, desenhavam, no final da aula eles mostravam o que eles tinham produzido. Não tinha livro didático, a Melhoramentos enviava tudo quanto era história que eles indicavam, contos infantis, papel, a gente fazia os cadernos, os maiores ensinavam os menores, a gente combinava o que a gente ia estudar na semana e se um estava estudando animais, então os que estavam sendo alfabetizados aproveitavam o mesmo conteúdo. Eu comecei absolutamente do jeito que eu queria. E depois eu não consegui mais ser diferente, porque eu dei aula para todas as séries, para todos os níveis de ensino. E eu sempre mantive o meu estilo de fazer da aula um acontecimento e de fazer da aula alguma coisa que tinha um planejamento, mas que acontecia, não era um script decorado. Então, nesse sentido, eu acho que a escola, em tudo que a gente tem hoje, porque sabe que eu tinha tesouro da juventude, enciclopédia para ensinar as crianças, e a gente ia tirando dados assim do que era próximo da gente, da natureza, tudo isso, para a gente ter como temas de aulas, cujos conteúdos estavam no currículo, claro. Currículo é a reunião das coisas que estão no nosso entorno, que as pessoas precisam aprender, divididos nas disciplinas, mas não existia essa coisa da disciplina fechada, Enfim, foi o modo como eu comecei a ensinar,
e com a graça de Deus eu consegui ensinar assim, porque eu não tinha diretor presente. Não tinha o que eles chamavam de inspetor presente. Eu tinha um inspetor que vinha de vez em quando e que adorava as crianças, porque ele chegava numa escola absolutamente diferente, almoçava com a gente, perguntava para as crianças o que elas estavam aprendendo. As crianças mostravam muito o que faziam, mas dentro dos recursos que a gente tinha. A gente tinha papéis resma, coisa que a Melhoramentos mandava, a gente fazia cartazes, coisas. Eu levava todas as revistas que tinham na minha casa. Depois daí eu prestei concurso para o Estado e não consegui trabalhar num grupo escolar, como eles falam. Eu fui para a Escola Experimental da Lapa, eu fui trabalhar assim dentro de um outro contexto, mas em que eu podia afetar a sala com material, com formação de professores, tudo isso. Depois, em 74, eu fui para a França. E lá eu estudei muito e eu fiz um curso de especialização na noção de inadaptação escolar. E eu tive um professor que foi meu orientador, que é muito conhecido, Jorge Snyders, que escreveu um livro que é editado aqui no Brasil, que se chama Alegria na Escola. Então eu encontrei aquele professor que eu precisava para me orientar. E eu fiquei 2 anos, fui introduzida na pedagogia Freinet, que eu também admirava muito, consegui dar aulas numa escola Freinet. E quando eu voltei para o Brasil, eu achei que eu devia de começar a estudar, aprofundar meus estudos, né? Fazer uma pós-graduação. Encontrei uma professora da pós-graduação daqui que me apresentou para uma outra professora que foi minha orientadora, professora Orly, e eu comecei a estudar Piaget, que eu já tinha estudado lá na França, mas numa concepção muito mais da biologia e conhecimento, dos processos cognitivos, do desenvolvimento da inteligência, e nunca tive como eu diria, uma descoberta tão feliz de que aquilo que eu achava valia. Não era apenas, tinha uma base científica e que eu precisava levar isso adiante. Então eu comecei a estudar aqui também a teoria do conhecimento, a inteligência como e a cognição como uma atividade orgânica. E aí comecei a pensar em trabalhar com pessoas com deficiência, mas não a partir do que elas aprendiam nas escolas especiais. Então, com a minha orientadora, eu resolvi fazer um projeto de mestrado que estudava exatamente isso. Qual a influência da solicitação do meio escolar no desenvolvimento da inteligência das crianças com deficiência intelectual. E eu reuni numa sala crianças de uma instituição especial para crianças com deficiência intelectual e durante 2 anos eu trabalhei com, não é bem um método, mas como uma solicitação do meio escolar, como a gente chamava, que era semelhante a o que a gente trabalhava com crianças sem deficiência intelectual. E o que eu descobri foi que aquelas crianças que eram tidas como incapazes de aprender tinham atingido um nível de raciocínio lógico, concreto, no final dos 2 anos, tinham aprendido a ler e escrever, e daí por diante. Eu fiquei muito, muito emocionada com a minha
dissertação de mestrado, mais do que o meu doutorado, porque ele me mostrou alguma coisa em que eu acreditava piamente, é que a escola, e acredito ainda, ela não trabalha em favor do desenvolvimento da cognição, do desenvolvimento do conhecimento, como ele deve acontecer. E que até mesmo pessoas que eram tidas como pessoas incapazes de estudar numa escola comum, de ter um aprendizado entre colegas que não tinham uma deficiência, podiam ter benefícios extraordinários, porque tiveram. Aí eu entrei num problema muito sério, porque como retirar essas crianças da escola especial e colocá-las na escola comum? Mas eu tive sorte, porque eu consegui colocar a maioria das crianças em escolas comuns e seguir o desenvolvimento delas nas escolas. E foi surpreendente, e a tal ponto que eu, quando fiz a minha defesa de doutorado, trabalhei em cima do desenvolvimento da inteligência dessas crianças, que eu já tinha seguido antes de algumas, a partir da teoria do conhecimento piagetiano. Isso foi uma revolução, mas uma revolução, sem dúvida, porque não se imaginava que crianças, num ambiente comum, onde se trabalhava com diferentemente, não a partir do que são essas aulas que a gente conhece aí, mas uma escola que tinha um projeto pedagógico que fazia com que as crianças pudessem manifestar o que realmente entendiam, se autoavaliar, tudo isso, a coisa poderia acontecer de um modo diferente. Então, que em 1987, quando eu defendi a minha tese de mestrado, eles pediram para eu escrever um livro, eu escrevi sobre a minha tese, e no final eu disse isso, que ia chegar o tempo em que a gente ia ter uma escola para todo mundo. E muitas pessoas naquela época me acharam assim muito esperançosa, ou então alguém que estava num outro mundo, né? Mas aí comecei a viajar e conhecer experiências, né? Na Europa, na América do Norte, principalmente no Canadá, e aprender com alguns projetos muito importantes que existiam, não só escolares, né? Na Itália, por exemplo, tinha projetos escolares, mas também relacionados à luta antimanicomial. E eu comecei a me interessar muito pelo assunto e persegui essa ideia de que as escolas tinham que ser para todos e não diferenciadas para algumas crianças, para alguns jovens. Aí eu comecei a estudar cada vez mais essas condições para que a escola fosse uma escola para todos. E entrei em contato com pessoas que tinham filhos com deficiência e que eram da área jurídica. Uma procuradora da República, um professor de direito constitucional, um pai que era advogado. Nós fizemos um grupo e nós estudamos na legislação que a gente tinha a favor da inclusão, na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases. E isso foi no final dos anos de 1900. Nós publicamos pela Procuradoria em 2004 uma cartilha sobre as crianças, o acesso das crianças com deficiência no ensino comum. E foi uma cartilha que trouxe só indignação de professores, de pais, dos que patrocinavam as escolas especiais, como até hoje eles
ficam indignados conosco, mas que começou a mostrar que a gente estava esquecendo que pela Constituição, pela Lei de Diretrizes e Bases, o ensino obrigatório tinha que ser realizado em escolas comuns. Os meninos que estavam em escolas especiais eram meninos que estavam em abandono intelectual, como a lei dizia, e que os pais não tinham esse direito de escolher se os filhos iam estudar em escolas comuns ou especiais. Isso foi verdadeiramente esse foi um momento muito difícil, porque existe toda uma indústria em torno da deficiência, de tudo isso, e existe muita gente, muitos pais que não se sentem seguros, né? E naquela época, muito mais ainda, eles estavam muito inseguros com o fato dos filhos irem para... Mas nós tivemos que ir devagar até 2008, quando não dava mais para a gente ficar só convencendo pais e convencendo escolas, e nós lançamos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que até hoje está vigente, apesar dos grandes ataques que nós tivemos no governo Temer e agora com o decreto do presidente Bolsonaro, que está suspenso. Mas a política continua a mesma, porque ela é respaldada juridicamente, não é? Por uma coisa que o Brasil tem, que é um vanguardismo na lei, né? E que nós lutamos por fazer acontecer nas escolas. E com isso começaram, né, muitos movimentos a favor da inclusão, e aqui na universidade eu já era professora. Eu enfrentei muitas situações, mas eu tive muito mais abertura do que dificuldade. Eu sempre fui muito feliz, tive parcerias maravilhosas, tive uma parceria com o Instituto de Computação, com a professora Cecília Baranauskas, que me ajudou muito, uma parceria com a Engenharia Civil e Arquitetura, com a Engenharia Mecânica, os nossos alunos. Nós resolvemos trabalhar em função de uma Unicamp para todos. Isso é uma coisa da qual eu me orgulho muito, embora hoje a gente não tenha mais nada, a não ser o que é obrigatório por lei. Mas tudo o que a gente tinha no LAB, que era o Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central, ainda existe, mas dentro de um outro tipo de atuação, uma atuação mais de assistencial que propriamente de pesquisa, de trabalho, de abertura para novos conhecimentos que possam ajudar a todos, né? Agora, o LEPED, que é o meu laboratório, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, na Faculdade de Educação, ele já tem 25 anos de trabalho efetivo em cima de projetos educacionais inclusivos. E ele é reconhecido, um laboratório que é muito mais reconhecido no exterior do que aqui, embora aqui também, mas muito reconhecido porque a gente está sempre brigando pela inclusão e fazendo com que os nossos conhecimentos, a nossa pesquisa em educação inclusiva, ela chegue, né, a todos e aos professores principalmente, mas de uma forma mais próxima deles. Então, existem dois lados do meu trabalho. Um que é a pesquisa, mas não essa pesquisa dos tempos modernos, mas essa pesquisa da pós-modernidade, né? Essa pesquisa em que a gente não se pauta por classificações, ordenações, por tudo aquilo que faz com que a gente coloque
a verdade antes do caminho. O LEPED, que há 25 anos trabalha em pesquisa sobre inclusão, ele foi fundado por alunos da graduação. Veja que coisa legal. Ele não foi fundado como um grupo de pesquisa da pós. Meus alunos da graduação fundaram o LEPED exatamente para isso, para ter um local onde eles pudessem estudar inclusão, trazendo professores, trazendo experiências, estudando e fazendo material para as escolas, certo? Então, toda a pesquisa do LEPED teve uma história que começa já com a graduação, com os meus alunos da graduação, e não como um grupo de pesquisa da pós, montado com um professor, com isso. Até nós tivemos problemas com isso, porque houve um tempo que achavam que não podia ter um laboratório de pesquisa na Unicamp regido por um único professor. Mas eu resolvi esse problema. Então, nós sempre nos distinguimos por uma pesquisa que inverte um pouco a lógica da pesquisa, né? E que hoje está muito na moda, né? Que é caminhar para encontrar a verdade e não encontrar a verdade para caminhar. Então, o que a gente inverteu a lógica da pesquisa, que hoje está muito na moda, com a cartografia, com tudo isso. Mas a gente sempre queria fazer para saber, como eu fiz. Saber para fazer, e não ir com um saber, e esse saber, um experimento, ser aquele procedimento pelo qual eu ia comprovar alguma coisa. Então, a gente inverteu a lógica da pesquisa, que está na moda agora. E nós tivemos sempre muita dificuldade para encontrar pessoas para poderem avaliar os nossos trabalhos. Então, essa ideia de caminhar para encontrar a verdade, entre aspas, aconteceu comigo. Eu caminhei para entender. Eu não tinha um entendimento para caminhar, porque o entendimento que eu tive na escola era um entendimento de educação que eu não gostava muito, ou melhor, não concordava. Então nós começamos a evoluir na pesquisa. Hoje a gente tem mais de 40 teses de doutorado desenvolvidas a partir desse modo de pesquisar. Hoje nós nos encontramos dentro dessa linha que se chama pesquisa cartográfica. Estudamos autores como Gilles Deleuze, Guattari, alguma coisa do Foucault. O que nós queremos dizer com tudo isso? Nós temos uma visão de pesquisa que não busca a representação, a reprodução, mas abrir caminhos, fazer composições e nunca ter nenhuma certeza definida e nunca fazer um experimento, mas experimentações, buscar composições. Os nossos trabalhos são muito bonitos, muito bonitos. Os alunos também, mas ninguém vive no mundo da lua. O fazer nosso é muito concreto, é na escola. E é pelo que a gente consegue fazer na escola, dentro da escola, pesquisando dentro da escola, é que a gente chega
algumas ideias, mas nunca definitivas, sobre o ato de educar. Educar é alguma coisa que, para nós, não significa formar, estabelecer algo que formata alguém para ser alguma coisa. Isso é muito tecnicista, muito tudo bem. E cada vez mais o paradigma atual é da aprendizagem. Todo mundo quer saber de aprender e não de ensinar, aliás, para que o outro aprenda, e não ensinar para que o outro tenha, com relação ao conhecimento, uma atitude que não é essa de aprender por aprender, aprender para ter uma condição melhor, mas aprender para entender melhor e aí sim poder fazer algo que lhe dará uma condição melhor, tanto pessoal como para o outro, na sua profissão. Então, é difícil essa ideia, porque vai na direção oposta da escola. A escola é uma escola que ainda entende o conhecimento como representação e não o conhecimento como algo que vai sendo construído e toma rumos que são devidos à criação. Todo o meu trabalho em torno da inclusão, e que continua ativo, ele tem a ver com a incondicionalidade do processo educativo, incondicional o processo educativo para todas as pessoas ser o mesmo, não haver adaptações, diferenças para um outro, a não ser as ditas adaptações razoáveis, que são, por exemplo, para um cego, ele usar o sistema Braille, usar o soroban, a língua brasileira de sinais para os surdos. Isso são formas, não é, de você garantir adaptações razoáveis. Uma prova ser feita de um modo a pessoas com deficiências sensoriais poderem participar, mas o conteúdo, o conhecimento, nunca ser reduzido para que um grupo de alunos possa frequentar a escola. Porque a gente entende o conhecimento como algo pessoal, o aprendizado como alguma coisa que você não pode prever nunca, nem a própria pessoa que está aprendendo, qual vai ser o resultado de um estudo, de uma leitura, porque os caminhos do conhecimento são caminhos muito difíceis e jamais poderão ser capturados de fora. Então, a integração é alguma coisa que ainda muitas escolas e muitos pais entendem que é o mais justo, quando é uma coisa muito injusta para pessoas com deficiência, que é só poderem estudar em escolas comuns aqueles que podem oferir um rendimento escolar semelhante ou na média da turma. Quem não consegue esses resultados tem que ficar no ensino especial, seja em classe especial, que não existe mais, nem escola especial, que não existe mais, mas que ainda teimam em existir, porque sempre existe essa clientela residual que... Então, com a inclusão, a coisa mudou, porque pela lei não há como negar a qualquer pessoa matrícula na escola comum. E aí, a inclusão como essa possibilidade, mais do que essa possibilidade, esse direito de todos estudarem juntos, se formarem nesse sentido de se capacitarem, cada um dentro da sua capacidade, para exercer
a sua vida cidadã, ela traz muitas dificuldades de compreensão. Muitas, muitas. Na universidade, no ensino médio, até na educação infantil. Porque todos têm um modelo de aluno na cabeça. Esse modelo é um modelo arbitrariamente concebido e os alunos têm que se encaixar nesse modelo para poder ser aceitos. E conseguir que as pessoas entendam que as diferenças externas fixam identidades. E a fixação da identidade é um grande perigo, porque ela é fruto dessa classificação, dessa ordenação, como a gente vê nos movimentos identitários. Os movimentos identitários são muito difíceis, porque eles se baseiam nas diferenças externas, cor, raça, gênero. E a inclusão se baseia na diferença em si, que é essa diferença de cada um, que é endógena, interna, e que vai se diferenciando, se multiplicando pela vida em função dos acontecimentos. E que é jamais, nós somos jamais capazes, não somos capazes jamais de representar alguém, de dizer quem é essa pessoa. Nós podemos classificar pelas diferenças externas. Mulher, cabelo, olho, raça, coeficiente intelectual, problema físico ou não. Isso é externo. O sujeito em si, esse sujeito que é diferente, ele é o sujeito da inclusão e não esse sujeito que é capturado por diferenças externas. Continuo orientando, dando aula na pós-graduação, sinto uma coisa, não poder dar aula na graduação. Porque a formação dos professores inicial é muito importante e eu gostava demais dos alunos da graduação porque eles tinham, pelo menos meus alunos, um desejo muito grande de fazer uma educação diferente. E eu lutei na Faculdade de Educação para que a gente pudesse ter uma forma diferente de trabalhar com os alunos da pedagogia, de modo que o projeto pedagógico da pedagogia não fosse um projeto tão estritamente enquadrado no que o Conselho Estadual de Educação define, etc. Com um trabalho mais dentro da escola, sempre nessa ideia de que é fazendo que você aprende e conhece. E não é conhecendo, tendo conhecimento, que você vai poder fazer as coisas. Na educação ou em qualquer outra área. Então, eu entrei em 88 aqui, depois que eu defendi o meu mestrado, fui convidada para trabalhar numa habilitação, que era formação de professores de deficiência mental, chamava mental naquela época. Eu fiz tudo para essa habilitação acabar, a ponto de chegar para os alunos e dizer para eles, olha, não escolho essa habilitação porque nós estamos em tempo de inclusão e não de formar professores para trabalhar com alunos com deficiência. Claro que isso não era muito bem visto pelos meus colegas, né? Principalmente os da habilitação. Mas nesse tempo que eu trabalhei,
eu sempre estive ligada a outros grupos. No MEC, por exemplo, há pessoas que estavam trabalhando com educação especial, tinha projetos meus pessoais que envolviam a inclusão aqui na Unicamp. Então, eu comecei a, digamos, fazer um trabalho no LEPED que independia de ter ou não ter habilitação, e a habilitação, graças a Deus, caiu. Eu tenho uma atuação política, sim, claro. E eu preciso dessa atuação para que as ideias que a gente concebe, que a gente tem trabalhado aqui no laboratório, possam ter uma visibilidade e possam acontecer nos projetos, nas políticas públicas relacionadas a pessoas com deficiência ou mesmo políticas públicas educacionais no sentido amplo. Agora, eu me dedico muito ao trabalho de pesquisa do LEPED com os meus alunos, porque não adianta a gente ser uma militante oca, como eu tenho visto muita gente, muitos coletivos, é isso, é aquilo. Não, a gente precisa ter a solidez da pesquisa para a gente poder montar projetos de natureza política que mudam a visão política da educação e tudo isso, embasado num conhecimento que está sendo constantemente revisto e produzido pela universidade. Então, não é um conhecimento que está... O que nós sabemos hoje em relação ao que nós sabíamos no início tem nos orientado por outros caminhos, tem nos ajudado em muita coisa. Agora, quem nos ajuda muito também é a legislação brasileira, são os juristas, sabe? Que seguram muita coisa, mas existem aqueles outros que não seguram porque também não entendem e que querem atender ao pleito dos pais, que não são favoráveis à inclusão, certo? Então, de 88 para cá, o laboratório cresceu, especialmente em desenvolvimento não só do conhecimento, mas em função do desenvolvimento do trabalho de pesquisa que teve uma transformação muito grande em função das ideias da filosofia da diferença do Gilles Deleuze. Então, eu tenho muita coisa acontecendo no momento. Nós, nos próximos anos, acredito que a gente vai poder, conforme a política, orientar muitos outros projetos educacionais. Nós não admitimos retrocessos. E o retrocesso veio com relação à inclusão, porque eles têm uma representação, um entendimento de inclusão fechado. Eles acham que a ideia da integração só podem ser incluídos aqueles que se assemelham ou dão conta da educação como as pessoas que não têm uma deficiência. É uma grande luta porque isso implica num desenvolvimento... É um problema de avanço civilizatório, sabe? Não é... E, para mim, é tão claro para os meus alunos, mas a gente também percebe a dificuldade das pessoas quando a gente, por exemplo, diz que a escola é de todos, é para todos e que é a condição da gente trabalhar com todos, porque não existe um ensino que a gente planeja e que a gente faz com que o aluno reproduza. Isso não é ensinar. Quando a gente
fala isso? Para professores, para pesquisadores, é meio chocante. Agora, quando você vai na escola e a gente vê os professores que já se liberaram dessas ideias preconcebidas de um aluno X, com tais características, com tais capacidades, etc., está ali. Então, eu pergunto, quais são as escolas que você me indica onde acontece inclusão? Como é que eu posso dizer isso? Porque cada escola, como cada pessoa, é uma. Tem a sua maneira de trabalhar com todos. Mas, evidentemente, há aquelas que já estão entendendo muito melhor, e há redes de ensino mesmo, que estão entendendo muito melhor qual é o compromisso da escola dentro dessa concepção de avanço civilizatório de que nós temos que sempre avançar mesmo para condições que cada vez mais deem conta de um sujeito complexo como é o ser humano e de uma sociedade humana também complexa, mas que precisa ser vista e ser construída, reconstruída de uma outra maneira. Quando a gente delineou a política e depois, quando a política ela foi assinada e a política ela não foi decretada, o que eu acho que é uma coisa muito importante. Ela não veio de cima para baixo. E já no final do governo Dilma, não, antes do final do governo Dilma, eu recebi essa medalha. Era o Fernando Haddad, o ministro da Educação, foi ele quem me indicou. E eu recebi essa medalha que é da Ordem do Mérito da Educação, que é concedida a pessoas que trabalharam em função de grandes mudanças na educação brasileira. Eu fiquei muito emocionada porque eu não tinha ideia que uma pessoa que sempre contestou a educação pudesse receber essa medalha, mas eu tenho um orgulho muito grande dela e tenho muita alegria de ter recebido e do reconhecimento que eu tive aqui pela reitoria da Unicamp, pelos meus colegas. Ela é uma forma de eu... todo reconhecimento é uma coisa maravilhosa, sabe? Todo sentimento, né, que vem num reconhecimento como esse, porque eu nunca ganhei nada, eu nunca fui funcionária do MEC, eu sempre fui uma professora comum, receber tudo isso, ser cavaleira dessa ordem é alguma coisa que me deixa muito orgulhosa. Eu recebi o prêmio Zeferino Vaz. Maria Tereza Egler Mantuan, da Faculdade de Educação. Eu fiquei muito feliz, porque a minha mãe, ela pôde participar da reunião lá no Conselho Universitário, né? Todo mundo vinha cumprimentá-la e tudo. E eu fiquei muito contente porque ela disse assim, eu fui apenas e sou apenas uma acompanhante. Acompanhei toda essa trajetória. E o mérito é da minha filha. E eu me lembro do professor Ranalli, que ele deu risada quando ela disse isso, né? Que ele disse, nós gostamos muito da sua filha. Ela disse, não mais do que nós. Isso não precisa colocar, mas eu estou dizendo, porque esse prêmio, quando eu recebi, eu usei o prêmio todo num projeto. E eu me sinto... E na época, né, na minha família, disseram, mas vai para a Europa, viaja, tira um sabático. Vai. Mas eu tinha um projetinho que não tinha
subvenção nenhuma, que estava ali paradão. Eu disse, vamos. E ele foi realmente muito importante também para a minha carreira. Desde 1961, quando eu me formei, até agora, eu tenho dado contribuições à educação brasileira, de vários níveis, de vários tipos. A inclusão tinha que acontecer na minha vida, porque eu nunca admiti muito essa ideia de que a gente poderia se formar em ambientes à parte para poder ter uma vida cidadã verdadeira. Tanto que quando eu ia estudar num colégio de freira, isso aconteceu muito no meu curso ginasial. Eu ia para o colégio de freira porque eu não ia ter nota para passar no colégio público. Então, meu pai me matriculava em setembro no colégio de freira, eu passava e ele conseguia que eu fosse matriculada no outro ano no colégio público. Eu fiz isso 4 anos. Eu achava o ambiente do colégio um ambiente absolutamente sem sentido. Por que que aquelas pessoas não podiam estar estudando num colégio como o meu? Porque para mim o colégio, a minha escola era Caetano de Campos, que tinha de todo mundo, era de todo mundo. E lá não, era de um grupo, era só meninas de famílias ditas assim, muito endinheiradas, umas coisas assim. Eu sempre achei tudo isso muito... Eu só ia para a escola de freiras para passar de ano. Isso era muito claro na minha família. Meu pai dizia, tem que estudar para passar de ano. Na escola, a Caetano de Campos não vai passar mesmo. Então, passa no colégio de freira e eu garanto que você seja novamente matriculada na série seguinte. Você já imaginou o que é isso? Eu fiz o meu ginásio dessa maneira. Bom, então essa ideia de escola para todos, uma ideia muito natural na minha cabeça e que eu nunca gostei quando eu tive que participar de alguns momentos em que fiquei isolada numa escola especial, entre aspas. A principal contribuição que eu acho para a ciência pedagógica foi de fazer com que as pessoas, aqui pelo menos no Brasil, entendessem que toda e qualquer forma de diferenciação e para excluir pessoas não pode ser mais concebida e realizada. E na educação isso é fundamental, porque formando pessoas dentro dessa ideia e nessa convivência, fatalmente nós teremos cidadãos melhores do que nós somos. Eu acho que essa é a minha maior contribuição. Para a ciência, eu ainda estou contribuindo, estou descobrindo coisas, mas no fundo de tudo isso existe essa ideia de que diferenciar para excluir não pode ser o papel da educação. Quero dizer que eu me sinto muito feliz de, nesse dia tão lindo, estar aqui com vocês, falando de coisas que têm muito sentido na minha vida hoje, na minha idade. Porque eu consigo, num momento como esse, não recordar apenas, mas me sentir alguém cuja trajetória continua muito viva
e que aquilo que eu fiz há tempos atrás não é história, porque ela está revivida neste momento. E eu me sinto muito grata. O meu reconhecimento por estar hoje falando do meu trabalho, da minha história com vocês, é alguma coisa que eu gostaria de deixar claro, que não é de um passado, de uma coisa que eu fiz. E por isso que para mim ele tem valor, porque eu pretendo finalizar quando não estiver mais viva. E o que me dá força para continuar é isso, é poder estar sempre na luta, estar sempre considerando o momento como fundamental para que a gente se sinta viva, produtiva. Então, eu tenho um reconhecimento profundo por vocês todos, por terem me oferecido essa oportunidade.